Olá, turminha! Agora vamos começar a nossa aula de português, tá certo? Passando aqui para a nossa atividade que nós deixamos na aula passada, 15 a 18. Estudamos sobre discurso direto e discurso indireto, ok? Então, vamos aqui voltar. Discurso direto e discurso indireto. E aí aqui nós tínhamos a explicação, certo? Vamos lá. Tínhamos a conversa, página 17. Leia o seguinte trecho de um texto dramático e em seguida faça o que se pede. Vamos lá. As aventuras do boneco de gengibre. Porca diz, hora de abrir o forno. Estou com muita fome. Quando a porca vai pegar a forma, o boneco de gengibre salta de dentro do forno. O porco e a porca se assustam quando o boneco começa a falar. Saiba que sou livre, sempre vou escapar, sou o boneco de gengibre, ninguém pode me pegar. E o porco diz, meu lanche, e a porca, meu biscoito assado. Todos param de correr quando aparece um gato. Miau, mas que boneco de gengibre mais gostoso, estou faminto, não pesquei nada hoje, certo? Quais os personagens que aparecem nesse trecho? Aparece a porca, o porco, o boneco de gengibre e o gato, certo? B. Pintar de azul as rubricas. Lembra que são rubricas que são as informações que estão entre parênteses. Aí você volta lá no texto. Tudo que está entre parênteses e em itálico você vai pintar de azul. C. Transforme as duas primeiras falas do texto em discurso indireto. O que você deve ter colocado? A porca disse que era hora de abrir o forno e o porco falou que estava com fome. Então, o discurso indireto é como se você fosse o narrador que estivesse contando aquilo que aconteceu. Na página 18, nós tínhamos transformar as seguintes falas em discurso indireto. Nesse aqui, balão aparece bem pequeno, mas diz o seguinte: comprei entradas para o espetáculo. Ela disse que comprou entradas para o espetáculo. É como se eu estivesse contando para você que alguém me falou que tinha comprado entradas para o espetáculo, certo? Vamos na B, diz o seguinte: minha irmã é atriz, é o que tem dentro desse balãozinho. O que você deve ter colocado? Ela contou que a irmã dela é atriz, certo? Passando para o C. No balão tem, vamos ensaiar até tarde. Eles falaram que vão ensaiar até tarde. E no último balão, diz o seguinte: já ensaiei todas as cenas. O que você deve ter colocado? Ela contou que já tinha ensaiado todas as cenas. Aí a gente vai fechar aqui, eu vou abrir o próximo capítulo, porque nós vamos começar. Só pedir ajuda aqui um pouquinho. Que vocês aguardem um pouquinho só enquanto eu reorganizo aqui. Agora sim, temos aqui a abertura do nosso capítulo 2, certo? Jeitos modernos de fazer. Vamos lá, jeitos modernos de fazer poesia. Então, o foco desse capítulo será a poesia. Você vai conhecer exemplos de poemas tradicionais e de poemas modernos, entendendo como analisar seus recursos poéticos. Além disso, você vai estudar sinais de pontuação. Vamos lá. Você sabe o que é poesia? Poema e poesia são a mesma coisa? Então, em alguns momentos nós já estudamos sobre poema e poesia em produção e vamos continuar estudando tanto no português quanto na produção. Poema e poesia. Leia a seguir o poema para as crianças do autor
Sérgio Caparelli. Esquisitices. Eu hoje acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar, pesquei um peixe frito. Eu hoje acordei muito esquisito. Dei bom dia para cavalo e relinchei para o cabrito. Me pendurei no varal, logo que estiver seco grito. Eu hoje acordei muito esquisito. Cuspi fogo na toalha, engoli um periquito. Eu tô que tô, eu hoje tô muito esquisito. Realmente só esquisitices, certo? Então, na página 21, nós vamos hoje até a 22, vai ter a seção para entender o texto. Como vocês já sabem, cada linha de um poema se chama verso e esse conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Sem contar o título, em quantas estrofes o poema está dividido? Aí você volta lá para responder. Todas as estrofes do poema têm o mesmo número de versos, como eles se apresentam? Isso são atividades que vocês vão fazer. Para que são usadas as letras maiúsculas do poema? Seu uso obedece às regras de pontuação? Leia o seguinte trecho do poema. Cuspi fogo na toalha e engoli um periquito. A voz que se expressa no poema é chamado de eu lírico. Releia o poema e analise tudo o que o eu lírico fez, além de cuspir fogo e engolir um periquito. Na sua opinião, como ele é? E para finalizar, vai ter a página aqui, 22, que vai falar. O poema é um texto escrito em versos. Cada conjunto de versos é chamado de estrofe. O poema pode ou não conter rimas ou outros recursos como a repetição de sons e palavras. E aí tem a seção com a lupa na mão para você analisar o quadro, certo? Fazer o que está sendo pedido. Então, aqui a gente finaliza a 22. Eu vou mostrar agora para vocês a ficha de atividades da aula passada, 9 e 10, certo? Aqui nós começamos, 9 e 10. Abram aí a ficha de vocês. Considerando as características de um texto dramático, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Item A. Tem obrigatoriamente um narrador? Então, em um texto dramático, isso é falso. Nós estudamos que não possui narrador. Normalmente não apresenta diálogos entre duas ou mais pessoas, também é falso. Ele é composto de diálogo. As rubricas normalmente descrevem os objetos e os cenários da peça, além das ações e das expressões dos personagens. Verdadeiro. Antes das falas dos personagens, há o nome deles. Verdadeiro. No início do texto, há uma listagem com os personagens que aparecem no texto. Verdadeiro. Não há necessidade de descrição detalhada do cenário ou do figurino, já que isso deve ficar a cargo de quem está dirigindo a peça. Falso. Então, na questão 2, você vai corrigir os erros. Por exemplo, lá na primeira tem obrigatoriamente um narrador? Aí você vai colocar, que não apresenta um narrador. Na B, normalmente não apresenta diálogos. Normalmente, você coloca, apresenta diálogos entre duas ou mais pessoas. E na F, não há necessidade de descrição. Há necessidade de descrição detalhada, certo? Uma das características do texto dramático é a descrição detalhada, E aí você retira o final. Vamos continuando.
para a página 10. Complete as frases preenchendo os espaços adequadamente. Discurso direto. O ator disse: quero que meu figurino fique um pouco mais largo. O ator disse que queria que seu figurino ficasse um pouco mais largo. O diretor da peça da escola ponderou: precisamos ensaiar mais para termos um bom espetáculo. O diretor da peça da escola ponderou que era necessário, vou até escrever, que era necessário ensaiar mais para que tivessem um bom espetáculo. Próxima. O meu irmão, tracinho disse, vamos ler lá do lado. O meu irmão me disse que já tinha decorado o texto para encenar a peça da escola. O meu irmão me disse, já decorei, me disse, já decorei o texto para encenar a peça da escola. Ela perguntou ao pai se ele queria ficar para assistir ao último ensaio do espetáculo. Ela perguntou ao pai você quer ficar para assistir o último ensaio do espetáculo? Vamos à última. A mãe questionou: quanto tempo durará a peça teatral que iremos assistir? Então, a mãe questionou: quanto tempo, que vai ficar igual, né? Ó. Quanto tempo durará? Quanto tempo durará a peça que iriam assistir? Quanto tempo duraria, perdão, a peça que iriam assistir? Então, aqui a gente termina a nossa ficha de atividades. E para hoje, o que temos para hoje? 11 e 12. Deixa eu mostrar aqui a vocês, certo? Jeitos modernos de se fazer poesia, que foi o que nós começamos a estudar agora. Leia o poema Urgente, de Sérgio Caparelli. E aí vocês vão ler e vão responder, certo, sobre esse poema. Então, essa é a atividade que vai ficar proposta para vocês hoje. E aqui a gente está no final da nossa aula, certo, de português. Vamos agora concentrar, ler tudo que está sendo pedido com calma, com bastante atenção, para que vocês de fato realizem a atividade de forma correta. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem lá no WhatsApp. Na próxima aula a gente corrige as atividades que ficaram propostas para vocês. Até lá então.